Finalmente chegou o dia de falarmos desta importante obra da literatura mundial, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O livro 1984 de George Orwell foi publicado no ano de 1949 e traz uma distopia, ou seja, uma previsão negativa do futuro, um futuro, segundo aqui o livro, que se passa no ano de 1984. Porém, esse livro continua atual. Ele apresenta o mundo que está dividido em 3 nações, sendo a Eurásia, Oceânia e Lestásia. E o autor, ele faz ali no primeiro capítulo uma apresentação da Oceânia, que é um lugar onde um dia foi Londres. E ele vai apresentar como era o convívio do personagem principal, que é o Winston, e como é que esse personagem ele se comportava, como era o ambiente em sua residência, como era o ambiente em seu trabalho. E ali a gente vai podendo ter uma informação, um contato com o ambiente daquelas pessoas. Assim como o livro está dividido em 3 capítulos, as camadas sociais da Oceânia, que é apresentada aqui no livro, também eram 3. Lá no topo tinha o núcleo do partido, um número bem pequeno. No meio da camada tinha as pessoas que eram externas, né, como eles chamam, externos ao partido, que eram pessoas ligadas ao partido, porém eram as pessoas que estavam mais distante do núcleo do partido. E essas pessoas, elas eram constantemente vigiadas. Principalmente essas pessoas que se encontravam, né, no meio da camada social, no meio da pirâmide, vamos falar assim, elas eram constantemente vigiadas, fosse no trabalho, no banheiro, em suas residências, em todos os locais. Haviam grandes telas, né, televisões, vamos dizer assim, e essas telas, elas estavam, não era somente para os personagens, para as pessoas assistirem, mas todas as ações que essas pessoas faziam, elas estavam sendo vigiadas. Aqui há uma parte também que eu acho interessante, porque não eram somente as teletelas que vigiavam, que observavam as pessoas, mas os próprios familiares, eles estavam um vigiando o outro constantemente. Os filhos vigiavam os pais, porque eles tinham um processo de ensino muito forte e eles achavam que eram a representação máxima do grande irmão, né, do partido. Então, se fosse preciso entregar os pais à morte para poder salvar os ideais do grande irmão, eles o fariam, eles não contestavam se o que o pai fez ou deixou de fazer tinha alguma razão ou não. O que eles queriam era defender o grande irmão. Então, é uma sociedade, talvez, não muito diferente da nossa, onde nós somos constantemente vigiados uns pelos outros, onde as brigas, né, políticas, econômicas, estão cada vez, e até sociais, estão cada vez nos distanciando uns dos outros para defendermos, às vezes, interesses que não são os reais interesses que deveríamos estar debatendo no momento. Algumas pessoas levaram a entender o livro de George Orwell como uma crítica ao socialismo soviético. No entanto, o livro em si, ele faz uma abordagem, uma crítica muito forte à perda da liberdade, ou seja, aos governos que são ditaduras, né? Como a gente falou no último vídeo, que você pode encontrar aqui, acho que é aqui mesmo do lado esquerdo, onde você pode encontrar, onde a gente falou da teoria das formas de governo, e Norberto Bobbio ele vai falar que os governos totalitaristas hoje são governos que a gente chama de ditaduras. Então, neste livro, os personagens eles estavam sobre um regime totalitarista, um regime, uma ditadura, e com todos os quesitos que é apresentado no livro, a teoria das formas de governo. E aqui, né, então não é uma crítica ao governo socialista da União Soviética, mas uma crítica a todos os governos que tiram a liberdade do povo. E essa liberdade hoje, se nós olharmos e prestarmos bastante atenção, nós vivemos sobre a restrição de liberdade. Com a desculpa de termos mais segurança, a gente acaba colocando câmeras em todos os lugares para nos filmar, ou seja, nós estamos constantemente sendo vigiados. Até a nossa webcam que a gente usa no computador é uma ferramenta de busca e que as pessoas acabam, né? Isso aqui não é nenhuma teoria da conspiração, basta observarmos que de fato isso já acontece. Então, aqui o livro 1984, George Orwell ele traz essa crítica, né, às perdas de liberdade, onde em busca de certa segurança as pessoas acabam renunciando às liberdades.
compõem o lema do partido remete muito à realidade que é composta no livro. Vou repetir as frases. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então, essas três frases, né, ela nos arremete à realidade do livro. Quando eu disse que no primeiro capítulo é uma apresentação, o segundo capítulo é o momento onde o Winston se encontra com Julia, que é uma personagem que lá no primeiro capítulo foi apresentada e ele tinha uma certa raiva dela, né, porque em um dos encontros que eles tiveram no momento de ódio, ele até imaginava coisas horríveis com ela. E quando ele encontra no segundo capítulo, onde eles começam a se conhecer, começam a se gostar, eles passam a trazer o incômodo de como é viver em uma comunidade onde você tem todas as suas liberdades retiradas. A terceira camada é os proletas. E os proletas, eles são pessoas que eles não eram tão constantemente vigiadas. Por quê? Porque o partido considerava essas pessoas, né, e elas representam 85% da população da Oceânia, o partido considerava elas tão ignorantes que não precisavam ser vigiadas, elas não teriam capacidade de se organizar, como o próprio Winston fala, né? Ele fala que se há esperança, a esperança está nos proletas, em os proletas se organizarem, porém o partido acreditava que esse grupo era tão ignorante que eles não seriam capazes de se organizar para reivindicar aquilo que era a retomada da liberdade. E aqui, dentro da maneira que o partido conduzia a organização da Oceânia, tinha apenas 3 ministérios: o Ministério da Verdade, o Ministério da Pujança e o Ministério da Paz. Simbolicamente, esses nomes não refletem em nada aquilo que eles estão escritos. O Ministério da Verdade, ele era verdade por quê? Porque ele criava as verdades que o partido achava interessante. Há uma frase do próprio George Orwell que ele diz que a história foi escrita pelos vencedores, ou seja, quem está no domínio, quem está no poder, essa pessoa é quem escreve a história. E assim acontecia aqui no livro. O partido, ele tinha uma visão, e aí de repente, se ele mudasse de opinião, ele reescrevia todas as histórias, reescrevia os livros, reescrevia os filmes, as peças de teatro, para que as pessoas se convencessem. E aí chegava a tal ponto que as pessoas, elas não sabiam mais o que era verdade. Elas confiavam plenamente naquilo que o partido apresentava e elas às vezes duvidavam, né? Elas, quando eu digo, refere-se ao Winston, que tinha essa dúvida, né? Talvez porque ele trabalhasse dentro do Ministério da Verdade e ele fosse uma pessoa que fosse responsável por transformar, né, aquilo que estava inscrito na verdade que o partido queria. Outra forma que o governo tinha e que ele buscava era a restrição da gramática, né, do vocabulário que era vigente, ou seja, tinha-se um idioma chamado Nova Fala e esse idioma ele era feito para reduzir a quantidade de palavras. Então, imaginemos, o nosso processo evolutivo, ele deu-se muito graças ao processo da escrita, ao processo da fala. À medida que fomos criando, imaginando, criando palavras, o nosso processo evolutivo foi acontecendo. E lá pretendia-se retirar o máximo possível de palavras e que coubesse somente as palavras que eram interessantes para o partido, ou seja, era uma maneira ainda mais de controlar o povo. Então, no Ministério da Verdade, criava-se as verdades que o partido queria ou as mentiras para encobrir aquilo tudo. O Ministério da Guerra, como ele diz, guerra é paz. Para eles, aqui na Oceânia, eles viviam constantemente em guerra. E essa guerra era provocada por quê? Porque eles queriam, a todo custo, manter ali a comunidade, manter as pessoas sob sustos, né? Ali o tempo todo elas achavam que precisavam de uma força armada para que pudesse protegê-las de outra nação, enquanto na verdade aquilo estava simplesmente construindo as forças necessárias para manter aquela comunidade sobre o jugo daquele partido. E por fim, o terceiro capítulo deste livro narra um momento onde é um momento muito importante, onde Winston e Julia são presos e eles são contestados, né, diante de suas convicções, diante de suas verdades. Ou seja, até o momento que eles questionam o Winston se 2 mais 2 são 4, são 5. E ele fala que não, que são 4. Ele, não, mas você vai ter que acreditar que 2 e 2 são 5. E há um processo para que essa verdade entre em sua mente, um processo doloroso, que eu não vou também entrar em muitos detalhes, porque eu já trouxe detalhes demais do livro.
e para que você possa ter a curiosidade de despertar-se à leitura deste importante clássico mundial. Por fim, eu quero trazer só uma análise do contexto a qual o livro se passa, né? O livro foi escrito em 1949, poucos meses antes da morte do autor, George Orwell, do escritor, e prevê um futuro em 1984, como está dizendo aqui. Porém, essa realidade ela se passa posterior à Segunda Guerra Mundial. E o autor ele viveu em um período de constantes guerras, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial e várias outras guerras. E aqui então ele traz uma análise que é uma distopia que apresenta a desesperança na humanidade. Por quê? Porque ele questiona, mesmo depois de inúmeras conquistas, dos avanços da mente, né, das revoluções industriais que aconteceram, de um processo onde a humanidade tinha mais contato com a ciência, onde se esperava que as pessoas fossem ser capazes de viver harmonicamente umas com as outras, sem ter ganância, sem ter certas ambições, isso mostra-se totalmente o contrário. E o que percebe-se é um universo onde as pessoas mais exploram. Então, por isso que ele traz, mais exploram e mais retiram a liberdade de determinados grupos para poder conquistar aquilo que buscam. E a análise de George Orwell é muito interessante nessa perspectiva, para a gente imaginar que o quanto a humanidade ainda há dificuldades em avanços realmente significativos. Ou seja, se pensarmos, talvez não era para haver tamanhas desigualdades no mundo, mas nós nos limitamos a uma bolha, a um ambiente onde não nos permitimos perceber a necessidade de avançarmos e de enxergar a pluralidade de coisas que são necessárias serem vistas e buscadas, né, como meio de transformação. Então, um livro excelente, 1984. Eu quero depois trazer, né, quem sabe a gente organizar para gravar um comparativo entre esse livro e o livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. São duas distopias que trazem uma realidade assim muito interessante para observarmos e comparar com a nossa realidade. O quanto nós estamos negligenciando os avanços tecnológicos, o quanto nós estamos negligenciando o conhecimento, o quanto nós estamos nos colocando sob julgo, né, de certos conhecimentos. Super indico 1984, de George Orwell, um livro excelente. Um grande abraço, se inscreva em nosso canal, ajude o crescimento desse canal. Agradeço às pessoas que estão inscritas, hoje eu já olhei 871 inscritos, então muito obrigado a você que faz parte do nosso canal, muito obrigado a você que acompanha os nossos vídeos. Propague para mais amigos, para mais pessoas. Um grande abraço, fui e até o próximo vídeo.